Bom, deixa eu reparar aqui uma coisa, porque o operador aqui de câmera fica me apressando, né, para terminar, porque já passou 15 minutos, e eu acabei cometendo um erro aqui na questão 11. A letra A está errada também, porque eu li muito rápido, coisa que você não deve fazer, você não faça isso em casa, não leia rápido, porque diz aqui: as pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, em qualquer circunstância, causarem a terceiros. Não, em qualquer circunstância não. Só nos casos de dolo ou culpa. Então, esse em qualquer circunstância inviabiliza a responsabilidade civil objetiva do Estado no que diz respeito ao parágrafo 6º do artigo 30, a teoria do risco administrativo. Em qualquer circunstância não. Se fosse em qualquer circunstância, a gente teria a teoria do risco integral. Então, em qualquer dano causado, caberia indenização e depois regressão. Não, isso a gente não adota a teoria do risco integral, a não ser, né, numa situação muito específica, que é o dano nuclear, mas a gente vai falar sobre isso depois, lá no artigo 21, inciso 23, a linha C, que a gente vai tratar disso. Mas aqui nesse contexto, como regra geral, é a teoria do risco administrativo, portanto, esse em qualquer circunstância invalidou a opção A. Então, ficamos apenas na questão 11 com a opção E como correta. Muito bem. Questão 12, já de 96. Segundo o entendimento dominante na jurisprudência, os tratados são dotados de hierarquia superior à da lei. Olha que coisa interessante, né? O tratado internacional, para todos os efeitos, ele tem status de lei ordinária. O tratado internacional é uma lei ordinária. Mas hoje, não é? Isso aqui em 96. Em 2004, veio a emenda constitucional número 45, finalzinho de 2004, em dezembro de 2004, e criou a possibilidade de um tratado internacional ter a mesma estatura hierárquica do que uma emenda constitucional, uma norma constitucional derivada, portanto. Se essa questão cai hoje, professor, exatamente com essa redação aqui, essa opção seria anulável? Eu entendo que não. Porque para você reconhecer o tratado internacional numa questão de concurso, com uma opção correta, com estatura de emenda à Constitucional, portanto superior à lei, seria necessário que a opção estabelecesse todos esses parâmetros, né? O tratado internacional sobre direitos humanos, cujo rito de conversão foi de 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, com no mínimo 3/5 dos votos em cada uma das votações, e que é posterior a dezembro de 2004, portanto posterior à emenda 45, esse sim tem status de emenda constitucional. Se a questão não vem especificando, para todos os efeitos, o tratado internacional tem a mesma estatura hierárquica que a lei ordinária. Então, o princípio é esse, o princípio é de que os tratados internacionais têm a mesma estatura hierárquica que leis ordinárias. A exceção tem que ser devidamente consignada aqui no texto da opção. Caso contrário, como regra geral, isso aqui continua não funcionando. Portanto, a opção A estava incorreta em 96, a opção A continua incorreta em 2011. Letra B. O regulamento da execução goza de preeminência em relação ao regulamento autorizado e ao regulamento delegado no modelo constitucional brasileiro. Um absurdo. Os regulamentos são todos atos infralegais, estão todos no mesmo nível hierárquico. Não há uma hierarquia dentro das chamadas normas infralegais, dos atos tipicamente regulamentares. Um equipara-se hierarquicamente a qualquer outro ato. Portanto, a opção também está errada. A opção C, os tratados internacionais que instituem direitos individuais são dotados de hierarquia constitucional. Ainda hoje essa questão estaria errada, porque dá a impressão de que todo tratado internacional basta tratar de direitos individual, direitos humanos, e a gente tem que tomar um certo cuidado com a terminologia, o que é direito individual, o que é direito humano. Né? A gente fala de direitos e garantias individuais, a gente está falando de direitos e garantias que estão inseridos na Constituição da República, como classificados assim. Direitos humanos envolvem aqueles direitos da Declaração dos Direitos do Homem. Então, é claro que existe aí uma área de interseção muito grande. Muitos dos direitos individuais são direitos humanos, mas existem exceções. Por exemplo, a garantia do duplo grau de jurisdição, ou seja, que a decisão judicial é recorrível pelo menos uma vez, é um direito humano.
mas que não está previsto como direito à garantia individual na Constituição da República. Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso. Né? Um outro exemplo, em sentido contrário, a ação penal privada subsidiária da pública, que é um direito individual, está lá no artigo 5º, inciso 59, mas não é um direito humano, não está na Declaração dos Direitos do Homem. Então, como é que você diferencia, embora os autores utilizem várias terminologias, como é que você diferencia o que é direito humano, o que é direito ou garantia individual? Pela fonte normativa. A fonte normativa dos direitos humanos, Declaração dos Direitos do Homem. A fonte normativa dos direitos e garantias individuais é a Constituição da República Brasileira. É a Constituição do teu país. Claro, vou repetir. Vários direitos humanos são garantias individuais porque estão na nossa Constituição. E várias garantias individuais, portanto, são direitos humanos porque estão na Declaração dos Direitos do Homem. Mas existem direitos que são apenas humanos, porque estão apenas na Declaração dos Direitos do Homem, e existem garantias que são apenas individuais, porque estão na Constituição e não estão na Declaração dos Direitos do Homem. Deu para entender? Então, quando você cai sem um concurso, direitos humanos, muita gente manda e-mail para mim perguntando isso. Direitos humanos. Professor, tem aqui um conteúdo aqui, direitos humanos. O que é isso? Pegar os tratados internacionais, que são anexos à Declaração dos Direitos do Homem, e estudar aquilo. Aí está no concurso, direitos ou garantias individuais. Pegar o artigo 5º e estudar o artigo 5º. Tem as duas coisas no concurso, direitos individuais e direitos humanos. Estuda as duas fontes. Os tratados internacionais e a Constituição. Tá? O que está escrito aqui é o seguinte, olha que interessante. Os tratados internacionais que instituem direitos individuais são dotados de hierarquia constitucional. Não são. Não são. Não. A resposta é não. Não eram antes de 94 e continuam não sendo hoje, depois de 94. Perdão, não eram em 2004, na emenda 45, e continuam sendo hoje. Você não vai achar que, só por o Brasil assinou um tratado internacional que trata de direitos humanos, esse tratado automaticamente tem status de emenda. Não. Além disso, tem que ter aquele rito de conversão especial, previsto no parágrafo 3º do artigo 5º. Perdão. Tem que ter o rito de conversão especial. Acho que eu estou ficando gripado. E além desse rito de conversão especial, você ainda tem mais. Você ainda tem que ser um tratado posterior à emenda 45, para só então ter status de emenda constitucional. Não sai por aí dizendo, depois da emenda 45, depois do parágrafo 3º do artigo 5º, todo tratado que o Brasil assina, que tenha direito humano, automaticamente tem status de emenda. Não é isso não. Estuda direitinho, porque não é isso não. Tem que satisfazer 3 requisitos: o material, o conteúdo, direitos humanos, o formal, o rito de conversão especial previsto no parágrafo 3º e o temporal posterior à emenda 45. Beleza, então essa opção estava errada e essa opção continua errada. Tranquilo? Então vamos para a opção D de dado. O regulamento delegado constitui categoria expressamente prevista no ordenamento constitucional brasileiro. Que eu saiba, nunca vi isso em lugar nenhum. Não está previsto, não. A Constituição não prevê. A Constituição prevê lei delegada. E lei delegada é uma outra coisa completamente diferente de regulamento delegado. Consequentemente, essa opção também está errada. E a opção é: o texto constitucional não admite a delegação legislativa como matéria de lei complementar. Em matéria de lei complementar não cabe, é vedada a delegação legislativa. Quer conhecer lei delegada? Vai para o artigo 68. Quer ver que a Constituição veda expressamente que lei delegada trate de matéria reservada à lei complementar? É só pegar o parágrafo 1º do 68 e ler. Se ali um âmbito de incidência material vedado à lei delegada. Entre as matérias que são vedadas, quer dizer, matérias que não podem ser regulamentadas por lei delegada, eu tenho exatamente as matérias que a Constituição reserva a sua regulamentação à lei complementar. Aliás, medida provisória também não pode regulamentar matéria de competência de lei complementar, mas aí você tem que buscar entender outro artigo, não o 68, parágrafo 1º, mas o 62, parágrafo 1º, prevê isso. Você vai até saudável que você compare os dois artigos, porque de vez em quando tem questão sobre isso. O que pode ser, o que é vedado à medida provisória, o que é vedado à regulamentação por lei complementar. A gente vai tratar disso depois também. Então, a questão 12, a única opção correta é a opção E.
Ontem e hoje, a única opção correta é a opção E. Questão 13. Quanto ao controle de constitucionalidade, assinale a assertiva correta. Letra A. Compete ao Senado Federal suspender a execução de lei ou de ato normativo federal, estadual ou municipal que teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, ou em processo de controle abstrato de normas. Estava indo bem, a assertiva está indo muito bem, o problema é o finalzinho, o controle abstrato de normas. Não cabe a participação do Senado, suspendendo rigorosamente nada, quando a decisão do Supremo Tribunal Federal é em controle abstrato. Funciona aí o Supremo Tribunal Federal, Pretório Celso, como legislador atípico negativo, e a decisão dele implica, para todos os efeitos, na revogação, se você quiser ser mais grosseiro, ou na suspensão da eficácia, se você quiser ser mais técnico, da lei impugnada como inconstitucional e assim reconhecida pela maioria absoluta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Logo, não se fala em participação do Senado da República, nos termos do artigo 52, inciso 10 da Constituição, quando se trata de controle abstrato, o que inviabiliza completamente a opção A como correta, né? Seja a opção A correta. Letra B. A declaração de inconstitucionalidade incidental, né, nos tribunais poderá dar-se mediante a decisão das turmas dos demais órgãos fracionários. Negativo. As decisões sobre a arguição incidental de inconstitucionalidade, o incidente, tanto, né, ela só pode ser dada pela maioria absoluta do plenário do órgão especial do tribunal. A não ser que já exista precedente. Mas como a questão não entrou nesse detalhe, quer dizer, a turma, o órgão fracionário pode decidir desde que haja precedente, esse precedente seja citado na decisão do órgão fracionário. Precedente daquele mesmo tribunal, do plenário do órgão especial daquele tribunal. Mas como a questão apresenta, a opção B apresenta como se fosse regra geral, que é regra geral, órgão fracionário, turma do tribunal pode reconhecer para uns, declarar para outros a inconstitucionalidade incidental de uma lei, num caso concreto, a resposta é não. Como regra geral, tem que ser observado o artigo 97 da Constituição. Cláusula de reserva de plenário ou cláusula de reserva de órgão especial, naqueles tribunais que têm mais de 25 julgadores. Consequentemente, a opção B está incorreta. A opção C. No caso de suspensão de execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional, poderá o Senado Federal suspender o ato normativo impugnado, admitindo inclusive que se suspenda apenas uma ou algumas das disposições declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Negativo. O Senado Federal suspende sim quando quiser. Mas se resolver suspender, se resolver editar essa resolução suspensiva, exigida pelo artigo 52, inciso 10, a resolução suspensiva deve repetir, ipsis literis, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal entender os artigos 11, 12 e 15 daquela lei incidentalmente inconstitucional, o Senado pode conferir eficácia erga omnes, ou seja, estender para todo mundo aquela decisão, mas vai ter que suspender os artigos 11, 12 e 15 daquela lei. Não pode suspender o 10, 11, 12, 13, 14 e 15, não pode ir além, não pode ficar aquém, só suspender o artigo 11 e o 12 e não suspender o 15. Não, ele tem que suspender exatamente o que o Supremo decidiu. Consequentemente, essa opção está invalidada. Claro que você vai encontrar na doutrina gente que advoga a tese contrária. Você vai encontrar autores de escola, como Clemerson Merlin Cleve, por exemplo, como Guilherme Penha de Moraes, que defendem, não, o Senado suspende o que ele quiser, pode ir além, pode ficar quem. Não estou discutindo doutrina. Eu estou discutindo o que o Supremo Tribunal Federal pensa, o que o Senado Federal tem feito desde a promulgação dessa Constituição. Todas as resoluções suspensivas editadas pelo Senado para conferir eficácia oponível a todas as decisões que, em princípio, só teriam efeitos inter partes, tem repetido ipsis literis a decisão do Supremo. O Supremo parece estar concordando com isso. Porque, senão, por via oblíqua, o Senado se arvoraria o guardião da Constituição. E, na verdade, o guardião da Constituição é o Supremo. Então, o Supremo decide e o Senado suspende.
O Supremo decide, o Senado suspende. O Supremo decide, o Senado suspende exatamente o que o Supremo decidiu. Não indo além, nem ficando aquém. A opção D de dado. O ato do Congresso Nacional que suspende o ato normativo que exorbite os limites do poder regulamentar pode ter sua legitimidade aferida pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que pode, é um decreto legislativo. É uma lei em sentido formal, portanto pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Cabe ao Senado sustar o ato que exorbite o poder de regulamentar através de um decreto legislativo. Mas esse decreto legislativo pode ser objeto de controle de constitucionalidade. O próprio Supremo já sentiu assim. E a letra E, a decisão sobre a incompatibilidade entre o direito ordinário pré-constitucional, quer dizer, as leis que existem antes da Constituição de 88, e a norma constitucional há de ser proferida por maioria dos membros do tribunal ou do seu órgão especial. A decisão sobre direito ordinário pré-constitucional e norma constitucional, essa incompatibilidade ela pode apenas ser aferida sob o ponto de vista material, nunca sob o ponto de vista formal, né? E pode ser feita através da arguição incidental ou através da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, a única opção cabível aqui realmente é a opção D de dado. Valeu? Então, questão 13, a opção D de dado. Você vê que as questões já vão ficando mais interessantes, né? Vão ficando mais robustas, né? É isso aí. Valeu. Até a próxima.